passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia, tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte, na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro. Me chamo Joaquim Aurélio de Oliveira, tenho 75 anos, sou suboficial de Marinha, aposentado pelo regime militar. Joaquim, o que você fazia antes de ingressar na Marinha? Bom, eu trabalhava e estudava, né? Trabalhando, eu estudava e trabalhava, então vendia verduras, esterco de boi, garrafas, cacos de vidro, ferro velhos, frete com carrinho, fretes na cabeça, lavava catacumbas, servendo de pedreiro, de pintor e guia de cego. Polivalente e guia de cego. Ô Joaquim, como você chegou à escola de aprendiz marinheiro? Eu cheguei através de um amigo que era diretor de uma agência dos Correios e foi namorado de uma tia minha, e como ele via eu passar lá, e como ele percebeu que eu não estava estudando, ele, Joaquim, o que é que você está fazendo? Eu digo, eu saí da escola e não estou fazendo nada. Ele disse, por que não faz concurso para aprendiz de marinheiros? Aí eu digo, eu não sei como me encaminhar e tal. Aí diz, olha, vai na capitania dos portos e se informa e faz a inscrição. Aí eu fui à capitania dos portos, fiz a inscrição e houve o concurso e eu fui um dos 32 sergipanos que passaram para vir à Escola de Aprendiz de Marinha de Salvador. Então, ok. Então você foi para Salvador, para a Escola de Marinha de Salvador, no ano de 1959. 59. Me fala alguma coisa sobre a escola. Olha, a escola foi um grande aprendizado para todos nós, aprendizes de marinheiros, que vínhamos da base da pirâmide, dos mais longe rincões do país, em que perdurava o desemprego e uma miséria constante, né? A escola, para nós, foi um grande aprendizado, até porque nós éramos bancados pelo governo federal, que custeava todos os nossos estudos, todo o nosso aprendizado. Foi muito bom para todos nós, aprendizes, né, que conseguimos estudar uma diversidade de coisas relativas à marinha e à sociedade, né? E com isso, ao jurar a bandeira, nós já estávamos preparados para servir a Marinha de Guerra do Brasil, antigamente Marinha de Guerra. Bom, você se formou aprendiz marinheiro no final do ano de 59, aí veio para o Rio de Janeiro, aí embarcou em que navio? Embarcamos no Ariparreiras, né? E passamos mais ou menos 3 ou 4 noites de viagem, né? E ao chegar ao Rio, fomos entregues à Armada, fomos deslocados para a escola, fomos deslocados para quartel de marinheiros, onde ali ficamos aguardando a distribuição nas unidades da Armada da Marinha. Sim, aí você foi para que navio?
Né? Qual navio que você foi destacado? Fui para o navio Cruzador Tamandaré. Tamandaré. E de lá só desembarquei em janeiro de 63 para cursar eletricidade. Muito bem, então em 60, nesse período lá no Cruzador Tamandaré, já existia a MFNB. Como você chegou à MFNB e qual a sua participação nela? Inicialmente, eu não participei da FNB porque a minha vida política lá fora, como estudante, participava com outros jovens, né, das lutas lá fora, de nacionalismo, né, nas lutas em apoio às províncias ultramarinas, que era a luta de Angola, Moçambique, contra o regime português. Então, essas lutas fizeram com que eu praticamente não participei no início da fundação da associação. E até porque eu não tinha muita confiança na associação, porque eu, para mim, era mais uma entidade fundada por marinheiros e que teria o dedo da administração naval. Até porque eu estudei no Colégio Humaitá, né, que era a Associação Humaitá, e tinha um colégio na associação. E essa associação era a associação de cabos e marinheiros, que era dirigido por um sargento chamado Borracha, e que essa associação era administrada ou tinha o dedo da administração naval. Ela não tinha liberdade para agir, né? Então eu pensei que a Associação dos Marinheiros era mais uma que seria gerida ou teria o dedo da administração naval. Então, inicialmente, não me associei. E até porque eu estava naquele interregno de desembarcar do Tamandaré para o CIAW, e lá no CIAW iniciou logo o curso, e então nós não tínhamos muito tempo para participar da associação. E foi lá, no CIAW, que eu fui ganho por um companheiro, não sei se foi o Castro ou se foi o companheiro Manfredo. Esse companheiro, até hoje a gente não sabe onde ele está. Um dos dois foi que me associou lá no CIAW. Foi a partir do CIAW, né, que eu passei a ter uma certa atividade. Você se associou à MFNB? Como associado. Sim. Inclusive, ajudei, não sei se é o Manfredo ou o Castro, que era o delegado, não lembro bem. Eu acho que foi Manfredo, que Manfredo estava cursando também a eletricidade com a gente. Então, eu não tive uma atividade maior, né? E assim que eu fui associado no CIAW, aí passei a ter uma participação com Manfredo e com outros companheiros dentro da escola de eletricidade, que era uma escola que tinha uma visão mais política das coisas. Muito bem. Então você se associou, já passou a ser sócio da MFNB, e como você participou do movimento Sindicato Metalúrgico, dos nossos movimentos? Bom, aí eu já participo, eu já politizado, né, e com consciência do valor que tinha a associação, dada o seu empenho nas melhorias das situações que existiam na Marinha, né, nas lutas contra o regulamento arcaico, nas lutas contra as imposições dos oficiais, e por aí vai. Então, eu consciente, quando foi convocada a Assembleia, eu fui um dos que fui para a Assembleia consciente, para o Sindicato Metalúrgico, diferente de alguns que foram, né, chamados para comer bolo. Fui para comer aniversário, festa de aniversário. Entendi. Então você é um dos que foram conscientes sobre o assunto e sobre o que podia ocorrer ali dentro. Você sabe, quando chegou lá, houve realmente um envolvimento político, porque muitos sindicalistas, alguns deputados e até ministros estavam lá dentro, então isso realmente causou um movimento político.
Cabe aí um comentário? Cabe. Isso. Tanto é que no inquérito no Ministério da Marinha, pós-golpe, que nós fomos chamados, principalmente os mais politizados, no inquérito o comandante Astolfo disse: por que você não saiu do sindicato quando as tropas foram lhes desalojar? Aí eu digo: eu não saí porque havia uma decisão tirada por pelo conjunto de companheiros de que todo mundo ficaria ali em assembleia permanente. Eu não saí por isso, por me identificar com a luta da entidade. Muito bem. Depois você veio a ser condenado. Fale sobre a sua condenação e como foi seu desligamento da Marinha. Bom, quando eu terminei o curso, o golpe foi em 31 de março de 64 para 1º de abril, né? E eu estava cursando. Enquanto o regime, a ditadura, perseguia os tubarões, as raias graúdas, então eu consegui, deixou a gente por enquanto, porque a perseguição era as pessoas que estavam na base, as arraias graúdas, os tubarões graúdos. Então, é o seguinte, eu consegui terminar meu curso em junho, né? Curso de eletricidade, tanto é que eu fui lá para fora já com curso de eletrotécnico, né? E então, a partir do dia 30 de setembro, eu fui expulso, né? Se bem que quando eu terminei o curso, a Marinha me deslocou para o quartel de marinheiro para eu servir daqueles navios que a gente chamava chata, que tem o casco raso, para navegar nos rios, né? Então, eu fui destacado para um Mato Grosso para servir numa dessa chata. E quando eu estava aguardando dentro da passagem para ser mandado para Mato Grosso, para o deslocamento para Mato Grosso, então veio o primeiro listão, que deram o nome de Rabo C, e nesse primeiro listão eu estava. Então você foi desligado em setembro de 64. Então, quando o desligamento veio, eu já estava no quartel de marinheiro, aguardando a expulsão. Muito bem, agora você vai falar sobre o que você fez quando saiu da Marinha. Depois que a Marinha desligou, o que você fez aqui fora? Olha, eu trabalhei numa diversidade de empresas, né? As grandes empresas e boas empresas, principalmente as estatais, eu fazia concurso, passava sempre nos primeiros lugares e nunca fui admitido. Sempre havia uma razão de Estado para eu não ser admitido. Foi metrô, eu fiz concurso para supervisor de corrente contínua e alta tensão para o metrô, na época iria se implantar ainda o metrô, né? Não tinha nada de metrô, a escavação não tinha nada. Então, os primeiros elementos a ser contratados ou concursados seriam os engenheiros e os técnicos de motor de corrente contínua e alta tensão. E eu fiz esse concurso e fui primeiro colocado. E na entrevista técnica que eu tive com um cidadão dos seus 60 e poucos anos, com cabelo cortado à moda escovinha, igual os oficiais do Exército, nessa entrevista, depois de eu já ter passado, então, essa entrevista técnica, então ele fez aquela série de perguntas: por que você foi da Marinha? Por que você saiu da Marinha? Não, você foi de Marinha? Aí eu fui, pela pergunta que ele disse, você foi de Marinha? Eu percebi que ele era um oficial. Que o civil aqui fora pergunta: você foi da Marinha? Mas os oficiais perguntam: você foi de Marinha? Aí eu disse: fui. Aí disse: e você saiu da Marinha por quê? Aí eu digo: eu saí da Marinha porque eu estava cansado da vida militar e pedi minha baixa. Aí, logo a seguir, eu fiquei aguardando o resultado. Ele disse: não passou na entrevista técnica, né? Aí depois eu fiz para a Chica Vagima, né, que era estaleiro,
né? E passei, aí a moça, fiz o concurso num dia, no outro dia fui chamado para levar os documentos. Mas antes de entregar na escavagem meu documento, eu passei por uma senhora que ela, não sei se era assistente social, a que serviço ela estava, porque ela fez uma pergunta em que denotava que era uma pessoa que estava a serviço do sistema. Então, ela disse, o senhor foi de Marinha? Eu digo, fui. Aí, por que eu saio da Marinha? Aí falei a mesma coisa que falei no metrô. Ela disse, mas saiu por causa disso ou saiu por causa daquelas ações subversivas, aquela coisa de estar com o João Goulart e querer comunizar o país? Quer dizer, uma coisa que não cabia um assistente social. Então, aí não, eu saí por causa justamente do que falei para a senhora. Ela disse, olha, não adianta o senhor negar, porque um colega seu negou, aí veio e começou a trabalhar. Um dia ou 2 dias depois veio o DOP, esperou ele aqui, levou ele, nunca mais ele apareceu. Aí no outro dia que eu fui, que era para eu ir entregar os documentos, eu não fui. Eu não fui porque eu já sabia que a coisa não ia ser fácil. Depois eu fiz para a Petrobras, né, supervisor de manutenção. Isso aí já foi em 76. Tá? Fiz para supervisor de manutenção elétrica, né, para a Petrobras. Meu sonho era fazer uma engenharia elétrica, né, e lá na Petrobras eu teria toda essa chance, porque eu ia trabalhar como supervisor, né, supervisionando o trabalho dos outros profissionais. E no concurso, foi um concurso bastante disputado, né, e eu fui o 9º colocado entre os 17 selecionados para entrar imediatamente. Primeiro entraria os 9 e depois os outros 7, né? 7 ou 8. Então, é o seguinte, fui chamado, tempo depois, uns dias depois, para a entrevista técnica, com o engenheiro-chefe da manutenção da Petrobras. Entrei e aquela sala acarpetada, tal, um luxo muito grande, e o engenheiro aí diz, Joaquim, você foi um dos que foram selecionados para trabalhar na empresa. Eu queria fazer algumas perguntas a você. Aí disse, algumas perguntas que eu quero me abalizar em qual campo da elétrica você mais se especializou. Aí eu comecei a discorrer tudo da elétrica, eu já tenho uma experiência de 16 anos na profissão. E tinha trabalhado numa diversidade de empresas e em vários campos da elétrica, né? Então, aí fiz a entrevista e depois ele mandou eu aguardar em casa, que fiquei aguardando até hoje. Depois, mais ou menos um mês depois, ou 2 meses, aí eu procurei um amigo meu, que era um dos diretores do sindicato dos petroquímicos, em Caxias, Pedro Averiguar. Aí ele disse, olha, depois da entrevista, a Petrobras foi analisar a sua vida. A Petrobras tem no serviço de segurança um coronel ou um general. E o coronel, em cima do teu atestado de reservista, ele foi à Marinha e a Marinha recomendou que a Petrobras não me admitisse, porque eu era perigoso, né? Eu era perigoso e poderia até explodir setores da Petrobras. Então, não fui admitido, né? Tem algumas coisas que eu posso falar, né, a respeito. Pode falar. Eu quero logo depois, o Hélio Beltrão entrou para presidente da Petrobras. Aí eu escrevi uma carta para ele e ele mandou 2 assessores lá em casa, num Galaxy, aqueles carrão da época, e o assessor foi me procurar. Aí eu não estava em casa, estava na casa de um amigo, minhas filhas foram me procurar na casa de um amigo, e eu cheguei lá, o assessor disse, olha, o Beltrão mandou que a gente viesse aqui e fazer um convite para você e conversar com ele, aqui no edifício da Avenida Chile.
Aí eu vim ao desfile da Avenida Chile. Quem me recebeu foi um coronel do Exército. E não foi o Beltrão, não sei porquê, né? A verdade é que deu naquela mesma pergunta. Mas você fez concurso para a Petrobras? Eu fiz. Aí eu digo, mas aqui não consta nada que você fez o concurso. Aí mostrei minha ficha de inscrição, no título assim, dizendo o 9º colocado, com o número da Petrobras, nome da Petrobras, símbolo da Petrobras. Ele, não, você tem isso aí, mas não consta nada aqui da Petrobras que você fez concurso. Então, foi mais um fracasso, né? Depois eu fiz para a Petroflex, que era uma subsidiária da Petrobras, do ramo da Petroquisa. Passei em terceiro ou segundo lugar para a Petroquisa. Quando eu estava em casa, um certo dia, né, depois do exame mandou aguardar em casa. Um certo dia a Petroflex mandou um telegrama para mim pedindo para comparecer. Aí fui lá, aí eles disseram, olha, aqui a Petrobras tem uma afinidade de trabalho, inclusive muitas paradas. Parada era o setor da Petrobras em que entrava em manutenção, então aquele setor parava e entrava manutenção eletromecânica, eletrônica, né? E eu, como era eletrotécnico, então eles me convidaram para trabalhar numa subempreiteira que estava fazendo serviço da Petroflex, né? E eu trabalhei com mais um grupo de companheiros, uns 10 ou 20, né? E no decurso do trabalho, uns 3 ou 4 meses, aí foi chamado os 3 primeiros colocados para assinar contrato e entrar na Petroflex. O que aconteceu? A Petroflex ofereceu um salário para nós, para os 3, que correspondia. A Petrobras tinha um primeiro eletrotécnico, primeiro eletricista, que tinha um salário X, tinha o segundo e tinha o terceiro. Eu estava no último patamar de cima, né? Que eu era já especializado há mais de 18 anos. Então, eles ofereceram um salário que quase correspondia ao salário de ajudante. Eu já tinha combinado com os outros 2 para a gente não aceitar. Aí o que aconteceu? A Petroflex, então, dispensou a gente e chamou os outros 3 a seguir, né? Que aceitaram. Eu falei com o Valadão, esse companheiro do sindicato, ele disse, rapaz, você deveria ter aceito, que depois o sindicato botava uma equiparação. Aí a vaca já tinha ido para o breque. Sim, aí qual foi seu primeiro emprego? Você foi efetivado em que emprego? Na Cruzeiro do Sul? Depois veio a Cruzeiro do Sul? Eu trabalhei em várias empresas, inclusive empresas de automóveis, né? E a Cruzeiro do Sul eu já entrei em 70. Entrei para o concurso, né? Fui o primeiro colocado, a empresa botou nos jornais, Cruzeiro precisa de eletrotécnico, estava assim, com diploma técnico, estava assim. Aí eu fui, né, me apresentei, e então, e outros também, fizemos um concurso, né? Provas, ora fáceis, ora difíceis, né? Inclusive, teve um momento que eu fui lá na minha empresa, né? Aliás, isso já é outro passado. Então, aí fizemos as provas, fui o primeiro colocado. Depois é que eu vim a saber que a Cruzeiro botou no plural eletrotécnicos, mas só precisava de um. E como eu fui o primeiro colocado, aí eu fui designado para trabalhar na divisão do motor de jato. Joaquim, você trabalhou, aí exigiram que você pegasse um passaporte, você viajar, quando você foi preso. Me conta esse detalhe. Na Cruzeiro eu trabalhei 3 anos, né, no setor de motor de jato, e durante o meu período que eu trabalhei lá, os aviões nesse setor praticamente não davam pane, porque eu já sabia pela minha experiência que
cada instalação daquela que ia trabalhar nos reversores, que era a área quente da turbina, né? Mais de 400 graus, e a fiação era de fiberglass, fibra de vidro. Então eu já sabia o tempo que os terminais ele oxidava e carbonizava. Aí eu, antes de acontecer isso, aí eu revisava as instalações, mandava para o almoxarifado e nunca mais teve pane nos aviões da Cruzeiro. Então, é o seguinte, no final, eu estava para ser promovido, né? Estava para ser promovido para eletrotécnico de nível 3, então veio uma decisão de que eu não podia ser admitido para o concurso, para ascender ao nível 3, porque eu só tinha 8 anos de profissão e 2 como ajudante. E a Cruzeiro exigia 10 anos de profissão pura. Aí o meu chefe da minha seção, a chefe da divisão, porque tinha um departamento, o departamento era comandado por um ex-capitão-tenente da Marinha, né? Então é o seguinte, aí o meu engenheiro veio falar da minha divisão e disse: Joaquim, olha, a Cruzeiro, a diretoria de ensino não aceitou você fazer o concurso para o nível 3. Aí eu digo: olha, engenheiro, eu gostaria de dialogar com a direção de ensino da Cruzeiro. Aí ele permitiu, aí eu fui. O departamento de ensino era no Caju, e eu trabalhava no Galeão. Quando eu cheguei lá, aí fui recebido por a divisão de ensino, uma senhora chamada Dona Marli, medalhona da empresa, né? Medalhona antiga, que a gente fala, e com prestígio dentro da empresa. Aí eu falei com ela sobre a situação, ela disse: mas o senhor não tem tempo computado? Aí eu disse para ela: olha, quando a Marinha me deu o diploma de eletrotécnico, é porque, e registrado no Ministério da Educação, é porque eu tinha competência. Eu não precisava de ter 10 anos de profissão para galgar qualquer posto, ou qualquer cargo. Ela disse: mas aqui a empresa tem suas normas. Aí eu disse: bom, então a palavra final da senhora é essa? Aí ele disse: Aí eu disse: então eu quero falar com o chefe do departamento de ensino. Aí ele não pode te receber. Aí eu digo: então faz favor, me encaminha para o chefe do departamento de ensino. Aí quando ela foi adentrar na sala do chefe do departamento de ensino, né? Aí eu acompanhei. Quando ela foi entrar e fechar a porta, eu botei o pé e entrei também, né? Aí o Stahl Schmidt, que era o chefe do departamento de ensino, então olhou para ela e olhou para mim. Ele era alemão, ele disse: do que se trata? Ela disse: seu Stahl. Ela falou: seu Stahl, eu já falei para esse senhor, para esse funcionário, que ele não tem tempo computado para fazer o nível 3, e ele está insistindo. E agora adentrou aqui abruptamente, né? Eu vim falar com o senhor. Aí ele olhou para mim assim, por debaixo dos óculos, aí ele disse: se ela falou que o senhor não tem tempo computado, o senhor não tem tempo computado. Aí eu falei o seguinte: olha, é a palavra final do senhor, do chefe do departamento de ensino. Aí eu falei para ele: olha, eu quando entrei aqui, eu vi que o chapéu de um cabia na cabeça do outro, né? E aí eu falei: a ignorância plagiei Chico City, naquela época. A ignorância é que extravanca o progresso. Pessoas igual o senhor e Dona Marley dirigindo o departamento de ensino, é por isso que a Cruzeiro está atrasada, entende? Aí diz: o senhor é atrevido, fora, para fora, para fora. Aí eu saí e bati. Foi quando eu bati a porta, foi que eu disse: a ignorância é que extravanca o progresso. Aí quando eu cheguei no Galeão, já tinha uma parte contra mim, que ele era um dos medalhões da empresa, né? A empresa começou com alemães e ele um dos medalhões. Então, se reuniu toda a minha divisão, o departamento, que veio a ordem para a minha demissão, e eu ouvi um conchavo todo
na manutenção de linha, os departamentos estudaram, viram o meu trabalho, né? Me emociona, né? Porque tem coisa que emociona a gente. Aí, o meu engenheiro disse, olha, estão querendo expulsar você. Mas você está vendo toda a mobilização aqui na empresa, né? Principalmente nas direções de divisões e nos departamentos, né? Resultado, eu não fui demitido, eu que não podia fazer o nível 3, então disseram, olha, você já pode pular direto para o nível 4, e a Cruzeiro, que só ia até o nível 4, criou mais 2 níveis. Os antigão, que já estavam para aposentar, não queriam mais trabalhar porque não tinha mais nada para ele. Terminava no nível 4. Aí a Cruzeiro criou mais um nível 5 e 6, que deu condições a esses outros galgarem os outros postos e voltarem a ser ativo, né? E eu que não podia fazer o nível 3, já pulava direto para o nível 4. Logo a seguir, o responsável pela manutenção dos aviões, manutenção de linha, todo avião, quando chega um número de voo, ele vai para o hangar, desmontado tudo, e faz a manutenção, substituição de cablagem, de suíte, de tudo. Então, ia se aposentar o elemento que dirigia esse setor eletroeletrônico do Departamento de Manutenção de Linha. Aí a Cruzeiro resolveu me promover, né? Então é o seguinte, a Cruzeiro pediu para eu fazer 2 cursos no DAC, um era sobre instrumentação do avião e outro de eletricidade das aeronaves, que era dado no DAC, que é a Diretoria de Aeronáutica Civil. Aí eu fui fazer a inscrição, né? E eles exigiram uma folha corrida, né? Uma folha corrida, eu levei a folha corrida para ele e tal. Resultado, aí eu fui apanhar o resultado da folha corrida no dia 2 de janeiro de 74, foi quando eu fui pego lá pelo serviço de busca e apreensão da Marinha, que mobilizava todos os setores de investigação tal, em todo o Brasil, né, do Félix Pacheco. Esses caras recebiam promoção para cada um de nós que fosse seguro. Tá bom, Joaquim, eu já sei que você foi preso, foi para Ilha Grande, lá você cumpriu 4 anos de cadeia, não é isso? 4 anos, 4 anos de cadeia. Foi 2 anos. Como a nossa pena era 5 anos e 2 meses. Muito bem. Como apelei para o Supremo, então... Muito bem. Aí você saiu da prisão e você, quando começou a sua luta pela anistia? E quando você conheceu a UNA? Aí vamos começar outra fase. Quando você começou a tomar conhecimento da luta pela anistia e se integrou nela, e quando você conheceu a UNA? Olha, desde que o golpe se instalou, eu vinha participando das diversas passeatas que existiam aqui no Rio de Janeiro. E participava dos movimentos, contra a ditadura. Tá? Participava ativamente. Às vezes eu estava trabalhando, pedia para sair cedo para vir uma passeata aqui, né? Então, nunca deixei de ser uma formiguinha na chuteira dos generais, né? Então, participava ativamente mesmo. Então, paralelamente, eu participava de associações de moradores, né? Participava de associação de moradores e participava de uma célula política do Partido Comunista Brasileiro lá em Santa Lúcia, território de Caxias, distrito de Caxias, né? Então, essas participações, né, independente, embora fosse perseguido constantemente, porque apesar de tudo da ditadura e estar sendo pedido pela captura, eu participava ativamente da luta para minar o regime militar, né?
Mas eu digo, quando você começou a lutar pela anistia, anistia. Pela anistia, logo que surgiu os primeiros movimentos. Sim. Com a Maria Correia, Certo. aquela Van der Plie, eu participava. E você começou a participar da UNA em que ano? A UNA foi fundada em 83. Em que ano você começou a participar da UNA? Da UNA? É. Olha, antes de participar da UNA, eu participei de um grupo chamado o Braspefa. Esse Braspefa foi um grupo formado por sargentos de Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Um incipiente grupo que se formou, né, para lutar contra o regime e para fundar uma associação de combate ao regime. E esse grupo se reunia aqui na Senador Dantas e eu era o único como marinheiro. Então o grupo tinha Dantas, tinha Ferreira, tinha Ademar, tinha aquele fuzileiro que eu tinha muito fala dele, esqueci o nome. Então eu era o único marinheiro. Depois desse grupo, né, aí começou a luta, não sei se primeiro foi no escritório do Sena ou se foi no Agatângelo, na farmácia do Agatângelo. Agatângelo. Do Agatângelo. Comecei a participar desse grupo, do Agatângelo. Depois, não sei porquê, o grupo parou ali e fomos para aquela casa do Cabo da Aeronáutica, né? E depois fomos para a igreja lá em Rocha Miranda, né? Quer dizer, a UNA foi surgindo gradativamente em cada movimento desse, até descambar em a gente fundar a UNA, né? E que logo a seguir houve um racha, né? Porque Sena, companheiro Renildo e outros que eram advogados, né, não aceitava que o pessoal, eles queriam monopolizar como advogados, monopolizar para eles a UNA. Então houve divergência tal, e houve um racha. Então eles foram para lá, alguns companheiros acompanharam esses advogados e outros ficaram aqui com a UNA, que naquele momento muito trôpega, né? Trôpega devido ao racha, né? Mas fomos se fortalecendo na Álvaro Alvim e por fim viemos para cá. Mas a UNA está aí, eu participo desde o início, desde a sua fundação. Eu vim para aqui em 94 e já lhe encontrei. Muito bem, você vem exercendo várias funções de diretoria. Conselho Fiscal, sempre no Conselho Fiscal, secretário, muito bem. E qual a importância que você vê da UNA para você? A importância da UNA? Bom, a importância que eu dou para a UNA é como foi uma ferramenta nossa, importante, para, conjuntamente conosco, jogar a luta para frente e principalmente como entidade, canalizava a força política como entidade. Então, foi muito importante para todos nós a UNA. Nesse particular, porque como entidade ela tinha força, principalmente jurídica, para intervir junto às outras entidades, junto ao judiciário, junto ao parlamento, junto aos executivos, entende? Então, ela teve essa importância grande, né? Muito bem. Você foi reintegrado às Forças Armadas através do advogado Sena. Como você chegou até Sena para entrar com esse processo? Como eu fui até Sena? Como você tomou conhecimento do advogado e... O Sena era um companheiro, inclusive até da minha turma. Havia identidade com Sena e com Renildo, por sermos da turma. E era um companheiro que estava também na luta, era um dos prejudicados também, e a gente era um início de tudo, participar com Sena. E como eles eram advogados, naquele momento recém-formados, a gente queria privilegiá-los com esse trabalho, embora eles não tivessem conhecimento nenhum sobre a anistia, mas todos os advogados naquele momento não tinham conhecimento nenhum. Então todos estavam começando com um aprendizado zero. Então demos essa oportunidade e ele entrou para mim e para outros grupos, como Otacílio, Alipe e tantos outros, na 7ª vara com a juíza Salete Macalós.
e terminamos alguns anos depois ganhando a ação. Joaquim, e o que você acha dessa iniciativa aqui do seu presidente de fazer esse documentário para formar um livro futuramente sobre a nossa vida dentro da anistia da UNA e da nossa conquista pela anistia? Você falou o que é que eu acho dessa iniciativa, desse trabalho. Eu acho que todo trabalho que tem pesquisa, todo trabalho que pesquisa seu pessoal e faz um documentário para a posteridade, hoje que nós temos escrito aí em todo o Brasil, foi através desse trabalho. Eu acho que você foi feliz, né, em ter essa ideia, outros companheiros poderiam ter, não teve, e você teve essa ideia. Então eu acho de suma importância esse depoimento para a nossa posteridade. Até porque depois que a gente morre se apaga tudo. Mas para isso é que existe o Museu da Imagem e do Som. Tem tudo escrito lá, tem depoimentos. Por quê? Porque alguém, de uma certa maneira, um abnegado qualquer, teve a ideia de criar o museu e você teve a ideia de criar esse depoimento para nós deixarmos alguma coisa da nossa vida pregressa, né? E pelo sofrimento que passamos, pela luta política que passamos, pelo desempenho que tivemos na luta e pela melhoria das instituições, né? Então esses depoimentos são importantes. É uma coisa para a posteridade. Você tem 15 minutos para você falar sobre o que você quiser, política, o que você achar. Bom. Ele começou desde 50. Eu quero dizer... 10 minutos só. 10 minutos só? Mas dá para você falar bastante. Eu quero dizer que nesses 50 e poucos anos, eu passei por maus pedaços que atingiram até minha família, né? Em alguns momentos corri risco de vida, né? Não só aqui no campo político, né? Como dentro de empresas, né? Corri risco de vida também na Ilha Grande, corri risco no Hélio Gomes, quando eu tive uma discussão com o guarda de presídio, quando fui entregue pela Marinha ao presídio civil, né? E um guardinha de presídio aí falou para mim: você é um daqueles marinheiros que em 64 queria comunizar o país junto com João Goulart? Eu digo: não, eu não queria comunizar o país junto com João Goulart. João Goulart, no presidente, estava fazendo tudo para o país, um homem nacionalista, um homem que estava lutando pelo país. Infelizmente, os golpistas, os gorilas a quem você serve, falei para o guarda, a quem você serve, infelizmente os gorilas não deixaram ele governar e deram um golpe contra as instituições e derrubaram o presidente João Goulart. Hoje estou aqui, aí ele disse: que adiantou a luta de vocês? O presidente está fora do país, desmoralizado, você está aí desmoralizado, preso. Aí digo: olha, eu prefiro estar preso aqui do que estar servindo a ditadura como você está, servindo a ditadura. Mas, além de tudo, ele é atrevido, bota na galeria D que ele vai cantar de franga lá junto com os vagabundos. Então a galeria D era a galeria onde tinha os presos de maior pena, que vinham da Ilha Grande e ficavam lá, depois voltavam para a Ilha Grande, quando eles vinham fazer exame, qualquer coisa, ficavam lá. Então a galeria D era os presos que tinha 400 anos de cadeia, 130, hoje não dá uma pena dessa, mas naquela época dava. Era considerada pena perpétua. Então ele mandou me botar na galeria D, né, com o intuito de eu ser assassinado lá, né. Então, eu cheguei e, de uma certa forma, eu já vinha orientado por pessoas lá do presídio naval, bandidos também, que me botaram no presídio naval
junto com bandidos, fuzileiro naval e marinheiro que foram pegar assaltando aqui fora. E tinha um cara chamado Romero, que era chefe de quadrilha, aliado de Marta Rocha e tantos outros, que foram mortos no galpão daqui da Boa Vista, tentando uma fuga. Então já fui orientado, então eu conversei com esses caras na Galeria D e consegui me safar e só fiquei 3 dias na Galeria D. Né? Porque estava para ver uma morte lá, né? E um dos caras ia assassinar o outro lá, e quando ele mata assim, dá a faca para o outro segurar. Porque o outro dizia, você é quem vai segurar isso aí. Né? Então, é coisa longa que é difícil. Por outro lado, em vários momentos, como eu falei, eu tive prestes a perder a vida. Eu tive quase entrando na luta armada, né? Quando foi marcado um encontro, né? E na hora H do encontro, os caras não veio, e aí nós tivemos que sair. Na segunda vez, aí, no segundo encontro, fui parar numa célula, me parece que pela subida do carro, subindo, a gente estava com o jornal no rosto, fui parar num apartamento em Santa Teresa, né? E de lá para cá não conseguimos mais encontrar os caras. Eu acho que os caras da luta armada caíram também e eu terminei não entrando na luta armada, né? Em vários momentos, como eu falei, tive prestes a morrer. Tive prestes a morrer lá no Projeto Trombeta, quando a tropa do Exército foi sufocar uma rebelião, né? E eu escapei por um triz, é uma conversa longa aqui, não dá, né? Não dá para eu contar, né? E é uma mina de bauxita, que era mantida pelo governo federal, mas gente do SNI é quem comandava lá essa mina de bauxita, né? Deixa eu ver se eu... tem tanta coisa. Posso falar da associação? Pode. A associação, em alguns momentos, né? Eu posso ler alguma coisa aqui? Pode, você tem 4 minutos para ler. 4 minutos. Deixa eu só... Cheguei a Marinha em 59, vindo da Escola de Aprendiz de Marinheiro da Bahia, passando pelo quartel de marinheiro e desse para o Cruzado do Tamandaré. Eu e alguns jovens marinheiros começamos a estudar e ter contato lá fora com outros estudantes que participavam dos movimentos políticos. Nos idos de 60 havia uma efervescência política no Rio de Janeiro e, por que não, nos estados maiores da Federação. Na Marinha existiam unidades, navios e bases, entre parênteses, como o navio Tende, Belmonte e outros, em que alguns marinheiros eram politizados e ligados aos simpatizantes do PCB. Paralelamente, existia um movimento nacionalista ferrenho, usufruído pelos jornais de esquerda, os quais destacam Última Hora, Liga Camponesa, Classe Operária, o Semanário, Novo Rumos e o panfleto feito por Brizola. Incentivavam um anti-americanismo e boicote às coisas de fora. Incentivavam a não beber Coca-Cola, a não escutar o repórter Esso, e sim o repórter Petrobras e o repórter FNB. Na época, havia um nacionalismo muito grande em defesa do país e contra as empresas de fora, né? E sim o repórter Petrobras, o repórter FNB e a coluna por do jornalista Maia Neto. Era um jornalista que pregava realmente o nacionalismo. Muitos de nós assistimos palestra dada por Agostinho Neto, Samuel Machel e outros que vinham ao Brasil pedir apoio das suas lutas pela descolonização das províncias ultramarinas portuguesas, como Angola, Moçambique e outros. Posteriormente, com esses países libertos, eles foram presidentes dos seus países. Mas eles vinham pedir apoio aqui ao Brasil e muitas dessas palestras eu participei. E outros que vinham ao Brasil pedir apoio da sua luta pela descolonização das províncias ultramarinas portuguesas, como Angola, Moçambique e outros. Esse caldo de cultura nos contagiou e politizou alguns marinheiros. Alguns idealistas fundaram a Associação dos Marinheiros, em 1º de 4 de 62. Eu, no início, não levei fé. Eu achava que seria mais uma entidade que receberia diretrizes da administração naval e do Conselho do Almirantado. Fui associado depois por um companheiro, não sei se foi Castro ou Manfredo.
a, associ, a associação A associação começou a ter intercâmbio cultural e político com outras entidades, civis e militares. Mais conscientes e organizados, começaram a surgir movimentos reivindicatórios e de rebeldia nas unidades militares, navios e bases, quando a população surgiu, que o pessoal se sentiu fortalecido, né? Na minha ótica, surgiram duas frentes de luta. A primeira reivindicativa socioeconômica, as quais eram por um melhor salário, direito de casar, direito de usar roupa civil, direito de uma boa alimentação, direito de estudar e outros. A segunda frente, a política ideológica, as greves de fome, a insurgência contra alguns regulamentos militares arcaicos e ordens absurdas. O apoio e solidariedade a outras entidades civis e militares. E o apoio ao presidente da República, a sua proposta de reforma de base. Quais eram? Reforma agrária, reforma tributária, as encampações das refinarias de petróleo e empresas estrangeiras, o tabelamento dos aluguéis, a lei de remessa de lucro, encampações da refinaria Light, Bond Shore e tantas outras. Não tardou as perseguições aos delegados da associação e numa escala maior dos diretores. Tá bom, Joaquim. E você já deu seu recado? Estou finalizando. Como a associação não aceitava a ingerência da administração naval, o Conselho do Almirantado tentou fechar a entidade. Só que o registro da mesma no estado da Guanabara era de uma associação de caráter civil, embora congregasse militares. Essa era a cunha jurídica que impedia do seu fechamento da FNB. Ao completar 2 anos de fundada, a associação tinha um quadro coeso em torno de sua diretoria, a qual anunciou em plena Assembleia que a administração, através do ministro da Marinha, estava punindo toda a diretoria com 10 anos de prisão rigorosa. E estava proibida a Assembleia dos Marinheiros, antes da gente ir para lá, né, no sindicato. Foi a gota d'água que faltava para surgir discursos inflamantes que redundou em Assembleia Permanente, né? Tá ok, Joaquim. Muito obrigado. Você realmente deu um depoimento. Tem outras coisas. Essa é a nossa... 40 minutos para mim é pouco. Essa é a nossa história. Eu não falei você falou 50. Essa é a nossa história. Nós vamos, mas a nossa história vai ficar por aí. Tá? Muito obrigado. Valeu. Vamos ligar o ar.